Vamos iniciar então, nós vamos fazer essa oração inicial, intercedendo aí pela família Silvia. Querido Pai, primeiramente graças te damos por todas as coisas, Senhor, pela vida. Todos nós temos a oportunidade de conhecê-lo, de servi-lo, porque o teu plano, meu Pai, desde o início era que este mundo vivesse em paz, não existisse a morte, a guerra, a dor, a fome, as injustiças. Mas nós, homens, demos as costas para o Senhor e hoje vivemos, cada um, meu Deus, cada um de nós, debaixo do medo, muitas vezes da angústia e da dor. Em tudo nós te louvamos e te damos graças, porque também sabemos que após deixarmos este corpo, haverá do lado de lá, meu Pai, um tempo eterno de paz, de graça e de verdade na tua presença. E nós alimentamos todos os dias nossa alma com essa esperança. Mas nem todos, meu Pai, ainda compreendem estas verdades. Por isso, meu Deus, nós te pedimos por todos aqueles que estão enlutados nesta noite, neste dia, principalmente pela família da Silvia, Senhor, onde perderam este sobrinho. Com certeza muitos corações também, meu Pai, ficaram partidos e estão neste momento, meu Pai, como que cera derretendo por causa da dor. Porque não há nada pior, meu Pai, do que a perda das pessoas que nós amamos. Porque a saudade e tudo aquilo que nós vivenciamos ao lado das pessoas que nós amamos, meu Deus, nós carregamos para sempre no nosso coração. Então que o teu Espírito Santo se derrame sobre esta família, a começar aqui da Silvia, e venha trazer, meu Deus, um bálsamo, meu Pai, restaurador, trazendo, meu Pai, a consolação profunda que só o seu Espírito pode dar, porque nós não temos palavras, nós nos sentimos impotentes diante da morte. Por isso confiamos plenamente no teu Filho, porque ele foi o único que teve poder de vencer a morte de uma vez por todas. Que haja, meu Pai, no meio dessa dor, a esperança, meu Deus, da vida eterna. Que cada um de nós possamos saber que não estamos isentos, porque a morte um dia também baterá a nossa porta. Que todos possamos estar preparados para os dias difíceis, meu Pai, que virão. Como nós vimos, meu Pai, naquela matéria que eu postei hoje no grupo, que aquela criança sobreviveu 50 dias debaixo dos escombros, quando não haviam mais ninguém vivo. Eles encontraram aquela criança viva. Isso é um sinal, meu Pai, ainda de que há esperança, porque o Senhor é o Deus que tudo vê. Nos dá graça, Senhor, aqui esta noite para nos reunirmos, para lermos a Tua Palavra, para conversarmos sobre as coisas que dizem respeito ao reino dos céus. E sobre todas estas coisas, meu Pai, nós queremos Te louvar, porque o Senhor é aquele que coloca o pão na nossa mesa, que nos veste, que nos dá saúde e que nos dá a cada dia esperança de que breve o Senhor voltará. Nossos corações estão abertos, meu Deus, para a Tua santa e magnífica presença. Se manifesta sobre nós, porque nós somos a Tua igreja. E a Tua igreja, meu Pai, é formada por templos vivos, que mesmo que venha a ser derrubado, o Senhor o tornará a reedificar, como disse Paulo, e o corruptível se tornará incorruptível e a morte será vencida para sempre. Glorificado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou fazer um louvor aqui, não sei se todo mundo se lembra desse cântico, é bem simples. Tu, Senhor, és a minha força, o meu escudo, minha redenção, o meu cântico é todo teu, como uma oferta viva
oferta viva em teu altar. Aplaudimos o teu santo nome, ó Deus. Confessamos com os nossos lábios teu poder. Magnífico, soberano, sublime, glorioso, que restaura a alma e o coração. Tua beleza resplandece em meu viver. Tua beleza resplandece em meu viver. Tua beleza resplandece. Tua beleza resplandece. Tua beleza resplandece em meu viver. Tua beleza resplandece em meu viver. Tua beleza resplandece em meu viver. Tua beleza resplandece. Tua beleza resplandece. Tua beleza resplandece em meu viver. Aleluia, aleluia, aleluia. Aplaudimos o teu santo nome, ó Deus. Confessamos com os nossos lábios teu poder. Magnífico, soberano, sublime, glorioso, que restaura a alma e o coração. Tua beleza resplandece em meu viver. Tua beleza resplandece em meu viver. Tua beleza resplandece. Tua beleza resplandece. Tua beleza resplandece em meu viver. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Essa deve ser a luz que deve brilhar em nós. Deus. Bom, amados, o texto que eu quero trazer a reflexão aqui está em Atos 10. Vocês abrissem. Atos capítulo 10, como nós já oramos, pedimos a revelação já da palavra e tudo mais. A partir do versículo 1. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus.
Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase à hora sexta. E tendo fome quis comer, enquanto lhe preparavam. E, enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faça tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram-lhe se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito Santo: Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais. Qual é a causa? Por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte, foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia. E Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Só até aqui por enquanto. Esse texto é bastante conhecido, né? Acredito que pelo menos todos aqueles que já leram aí o Novo Testamento, quando chegaram nesse texto aqui, ficaram assim abismados como Deus trabalha, né? Uma coisa espetacular, maravilhosa. E com certeza é um texto que dá para se escrever um livro, porque você pode extrair aqui o fator oração, o obras, comunhão, visões celestes, a lei e a graça. Você pode falar de muita coisa. Eu vou tentar então dar uma pincelada aqui em alguns pontos, para que Deus venha, por meio da sua palavra, trazer edificação. Em primeiro lugar, o que mais chama a atenção, pelo menos para mim, nesse texto, é que Cornélio não é judeu. Ele é um centurião. Centurião é um nome dado a um soldado que cuida de 100 soldados. Por isso 100, centurião. O centurião, ele era como se fosse um chefe de uma guarda com 100 soldados à sua disposição. Então ele era um homem de autoridade, era um homem que tinha poder aquisitivo naquela época, tinha um bom salário que ganhava de Roma. Os centuriões eram homens respeitados. E algo muito interessante é que há uma probabilidade muito grande desse tal de Cornélio ter feito parte até da crucificação de Jesus. Porque nós estamos aqui muito perto da crucificação, da ressurreição de Jesus e tudo mais. Nesse tempo aqui poderia ter se passado aproximadamente uns 15 anos, talvez 20 anos disso. Ou talvez ele também possa ter se tornado, ele era um soldado na época e tenha se tornado um centurião. Porque o centurião não era um cargo dado para qualquer um, não. Assim, não era um jovenzinho que chegava lá, um cabo militar, já se tornava, não. Centurião era uma pessoa experimentada em guerras. Era um homem que com certeza
tinha um respeito, uma bravura no que diz respeito ao seu cargo. Mas o detalhe é que ele, como os demais romanos, quando nós buscamos contextualizar como era a vida religiosa dos romanos, eles tinham dezenas e dezenas de deuses, serviam um monte de deuses, né? Tem até aquele filme A Ressurreição que nós passamos, né, aquela vez, né? Nós vemos ali claramente que aquele soldado romano, ele tinha um monte de imagem, de escultura, cada dia ele colocava uma moeda para um, pedindo uma coisa para um, né? E eles serviam muitos deuses. Então, é bem provável que este Cornélio, ao ter se mudado ali para aquela região da Judéia em si, ele tenha conhecido o Deus de Israel e tenha visto que o Deus de Israel era superior aos deuses romanos e até aos deuses gregos. Então tenha abdicado, abandonado os deuses passado e se convertido à religião judaica. Então ele era um prosélito. Ele era uma pessoa que tinha se convertido ao judaísmo. Por isso que o texto mostra aqui que ele era piedoso e temente a Deus. O Deus aqui está dentro do contexto da lei. Ele acreditava e ele com certeza tinha os seus costumes então judaicos também. Mas ele não era judeu. Era um homem que se afeiçoou, que se aproximou do Deus de Israel por meio da pregação, com certeza, dos fariseus, dos sacerdotes e tudo mais, e se converteu a Deus. Até então não havia a revelação, pelo menos para ele, de Cristo. Ele estava na lei de Moisés. E é exatamente esse o ponto mais forte que nós devemos analisar. Mesmo ele estando na lei de Moisés, ele conseguia servir a Deus agradavelmente. E quais são os dois pontos que são ressaltados aqui, que fez com que Deus enviasse um anjo até ele, devido à sua vida tão agradável a Deus? Veja, o texto começa dizendo, no versículo 2, que ele era, primeiro, piedoso. Piedoso. Primeiro ponto. A piedade é uma palavra que está ligada ao amor, ao próximo. A pessoa que é piedosa é uma pessoa que se importa com as pessoas. É por isso que nas orações, quando alguém fala assim, tenha piedade de mim, quer dizer, se importe, olhe para mim com um olhar de misericórdia. Então a pessoa piedosa, ela não pensa só em si mesma. Então ele não era um homem egoísta. Ele com certeza, por causa disso, também não era um homem orgulhoso, arrogante, que pensava só em si mesmo. Mas ele era um homem que se importava com o contexto das pessoas que estavam ali. Ele se converteu à lei de Moisés e a Deus, e com certeza ele tinha uma vida que era um exemplo muito mais elevado do que os mestres judaicos que tinha naquela época, que Jesus denunciou e chamou-os de hipócritas, como nós vemos. Esse homem não era, ele se converteu mesmo de verdade. E na sua conversão, ele desenvolveu este caráter de Deus, porque Deus é piedoso. Existem muitas pessoas que professam a fé cristã, mas não têm amor nenhum pelo próximo. Não se importam com as pessoas, só se importam consigo mesmas. Está tudo bem para mim, então tudo bem. Agora você, meu irmão, é problema seu, entendeu? Se vire. É assim. E quando nós falamos de piedade dentro do cristianismo e não agora do judaísmo, nós devemos exceder a justiça da lei. Todo cristão deve ser melhor do que aqueles que servem a Deus no judaísmo. Foi o que Jesus disse para os discípulos. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira alguma herdareis o reino dos céus. E vocês sabem como que eram, qual eram as leis que eram estabelecidas, né, para todos eles, não é?
Eles eram minuciosos em tudo. Eles eram minuciosos no evangelismo, os judeus. Jesus não disse aquela vez, mesmo que o evangelismo deles não levasse ninguém para o céu, né? Que Jesus disse que eles percorriam o mundo inteiro para tentar ganhar um prosélito, para converter alguém ao judaísmo. E quando conseguiam converter, essa pessoa se tornava mais digna do inferno do que eles. Imagine! Então eles eram pessoas que se dedicavam a levar a religião que eles tinham. Eles eram pessoas que tinham seus ministérios totalmente voltados integralmente a Deus. Eles eram pessoas que tinham a sua fidelidade nas coisas mais detalhadas, como Jesus até citou, não é? Que eles davam o dízimo até do tempero que eles tinham em casa. Eles eram pessoas que realmente tinham uma forma de ser que era difícil de você acompanhar. Todavia, em Cristo, Ele disse que nós temos que ser melhores do que essas pessoas. Senão nós não somos dignas dele. E é verdade. Ser cristão não é você estar frequentando um templo, como muitas pessoas acreditam. Ser cristão não é você fazer parte de uma religião. Ser cristão é você se parecer com Cristo. Não é você sair da religião que você estava e estar em alguma outra religião agora. É você sair da sua vida. É morrer e nascer de novo. Quem não nascer de novo não herdará o reino dos céus. Quem não negar-se a si mesmo não pode seguir a Jesus Cristo. Quem não amar o seu próximo não verá o reino dos céus. Veja que são coisas mínimas, quando nós estamos em Cristo, aquilo que os judeus faziam. Não é nada para nós. Porque nós precisamos manifestar para o mundo a glória de Deus. E você olha para um homem desse, este homem não pode ser uma pessoa mais exemplar do que a gente. Porque ele era judeu só. Servia ao judaísmo. Ele não era cristão. Ele não tinha os princípios de Cristo. São muito mais profundos, muito mais elevados, que fazem a lei de Moisés tornar fichinha. E muitos cristãos estão longe desse homem aqui. Este homem aqui está quilômetros e quilômetros na frente, talvez até da maioria daqueles que professam se dizer cristãos. Que não são piedosos, que não se importam com as pessoas. Então nós precisamos entender, se nós somos a igreja de Cristo, se nós somos o templo do Espírito Santo vivo, o único realmente e verdadeiro templo que Deus edificou com as suas próprias mãos, no qual Ele é o único que Ele habita, então nós precisamos manifestar os frutos da piedade. Não podemos só levantar de manhã cedo e trabalhar e voltar, fechar a porta na nossa casa e... Não, nós devemos estar perguntando uns aos outros. Por isso é fundamental a comunhão. E a comunhão, assim, esta comunhão é a comunhão mais profunda e poderosa que existe. Tanto é que foi exatamente esta comunhão que Jesus desenvolveu com os discípulos. Quando nós vemos o dia da ceia, nós vemos só Jesus com os 12. Quando Jesus ia fazer uma coisa muito profunda, espiritualmente falando, ele chamava Pedro, João e Tiago. Ia com menos pessoas. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, o fato deles se reunirem todos nos lares e não terem templo nem nada, isso fez deles pessoas que conheciam um ao outro. Porque está muito patente para nós, principalmente para mim. Quantas vezes pregar, assim, você prega para 100, 200 pessoas e você não consegue conversar com as pessoas. As pessoas que estão com problema entram com problema e saem com problema, porque não tem como. E você pode estar mais umas 5 pessoas, você não consegue atender todo mundo, não tem jeito. Se torna um sistema que com o tempo tende a fazer com que as pessoas
acabem ou esfriando ou não entendendo o que é o amor, o que é a piedade. E aí se tornam religiosas, porque elas vão, ouvem, saem, mas não há uma prática frutífera da verdade. Quando nós estamos aqui, nós podemos olhar um no olho do outro, podemos compartilhar nossas dificuldades. Veja, nós chegamos aqui, a Silvia compartilhou essa dor aí da família. Aí imagina locais onde tem 1.000, 2.000, 10.000, 50. Gente, sinceramente, isso de forma alguma pode trazer mesmo aquilo que Deus quer para cada um de nós. A comunhão, a pregação do evangelho não tem nada a ver com multidões. Tem a ver com 2, 3. A maior pregação de Jesus foi para quem? Para quantas pessoas? Foi para uma pessoa só. João capítulo 3, quando ele conversa com Nicodemos. Foi ali que ele pregou que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, Jesus falou isso daí só para uma pessoa e ele passou aquela noite inteira pregando só para uma pessoa. E foi a maior de todas as pregações de Jesus. Quando começou a formar aquela multidão de pessoas, um dia Jesus falou assim: olha, eu não vou mais multiplicar pães, não vou fazer mais nada por vocês, porque vocês só vêm até mim para me dar alguma coisa para vocês. Só querem ganhar. Vocês não estão entendendo nada. E aí Jesus começou a fazer o quê? Jesus começou a se ocultar, não é? Jesus começou a se ocultar, a se esconder da multidão. Não é isso que nós vemos nos evangelhos? Quanto mais aquela aglomeração, parece que as coisas ficavam cada vez mais difíceis para Jesus. E aquela aglomeração não dizia nada. Não é verdade? Porque um monte de Jesus tocava em Jesus e continuava com a mesma vida. De repente uma mulher lá, que tinha um sangramento há 12 anos, toca nele e é curada instantaneamente. Jesus chega e diz assim, diz assim, alguém me tocou. Os apóstolos falaram, ué, milhares de pessoas estão te apalpando. Pedro falou o dia inteiro. O senhor fala que alguém me tocou, sabe que agora que o senhor notou? Ele falou, não, alguém me tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu o poder. Irmão, isso é uma declaração muito forte. Por quê? Porque os outros tocavam e não saía nada, né? Não adianta ficar achar que aquela aglomeração é algo que, é isso daí, é isso que nós precisamos. Nós precisamos desenvolver nossa vida cristã dentro dos nossos lares. Uma vida autêntica, uma vida singela. Veja na parte final de Atos 2,46, e repartiam o pão em casa com singeleza de coração. Quando Jesus fala de oração, ele fala, olha, entra na porta fecha a porta do teu quarto. Ele fala de intimidade, ele fala de você e Deus. Onde 2 ou 3 estão reunidos, ali eu estou. Aqui é uma possibilidade enorme de uma pessoa que não conhece nada do Evangelho ser evangelizada de verdade, depois de ser assistida, atendida pelas pessoas que estão ali. Mas quando a pessoa entra num lugar que eram centenas de pessoas, fica difícil. Por isso que nós vemos muito pouco de Jesus, ou quase nada de Jesus hoje, e muito de igreja, muito de organização, muito de religiosidade, mas pouca vida. Há muito louvor, há muita ostentação, né? Esses dias nós passamos lá na frente daquele tal de Templo de Salomão, eu fiquei de boca aberta. Eu me senti uma formiguinha, nunca tinha visto aquilo. Olha, nós passamos na frente de carro assim, mas olha, você dói até o seu pescoço. Aí eu fico imaginando os apóstolos, né? Quando passavam na frente do templo e disseram para Jesus, né? Senhor, olha que magníficas obras. Porque era uma coisa grandiosa, assim. Olha, Senhor, Jesus não deu nem pelota para mim. Não. Ele disse, não vai ficar pedra sobre pedra. Quer dizer, orar para quê? Perda de tempo, velho. A piedade, ela tem que fazer parte da nossa vida. Tem que fluir naturalmente. Se não flui naturalmente agora, pela prática nós poderemos nos tornar maduros suficientes para que ela flua de cada um de nós. Deixa marcado aí para vocês irem em Atos e abra em Hebreus no capítulo 5. Deixa eu ler só um versículo para vocês verem que tudo na nossa vida é uma questão de exercício.
de desenvolver aquele processo. Não vem pronto. Algumas coisas vêm prontas. Hebreus capítulo 5, versículo 14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do quê? Do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Veja, nós temos de tornar um hábito a prática da piedade. Se nós éramos pessoas ou somos pessoas que não se importam com ninguém, que pode morrer pessoas de fome, de frio, e o que importa é eu estar debaixo do meu travesseiro, do meu cobertor ali na cama, e eu não me importo com ninguém, então eu tenho que parar, pedir perdão para Deus, porque desse jeito eu não vou entrar no céu não. E eu posso provar biblicamente que não entra. Mateus 25. Jesus separa duas multidões, coloca uma do lado esquerdo, e outra do lado direito. E qual foi o padrão para que umas ficassem do lado direito e as outras do lado esquerdo? Eu estava com fome, você me deu de comer. Estava com sede, me deste de beber. Estava nu e me cobristes. Estava preso e foste ver-me. Estava enfermo e foste visitar-me. E aí os justos do lado direito vão falar assim, mas nós nunca te vimos assim. E ele disse, quando vocês fizeram isso a um dos meus pequeninos, a mim vocês fizeram. E os outros que estão do lado esquerdo, que também conheciam Jesus, que diziam que serviam Jesus, Jesus vai dizer a mesma coisa, só que de forma negativa. Eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e não me deram de beber. Estava nu e vocês não me vestiram, preso não foste ver-me, e enfermo e não foste visitar-me. E eles vão dizer, mas nós nunca te vimos assim. Porque, em outras palavras, se nós tivéssemos visto o Senhor assim, nós teríamos feito isso. Esse é o problema de muitos religiosos, né? Que pensam que vão entrar na glória. Eles só servem a Deus, não ao próximo. Não tem como você servir só a Deus. O apóstolo João disse que isso daí é uma mentira, é um engano humano. Porque se você não consegue amar o seu próximo, não tem piedade dele, como é que você diz que ama a Deus? Deus não cai nessa. Aí Jesus vai dizer, todas as vezes que vocês não fizeram isso aos meus pequeninos, vocês deixaram de fazer a mim. Se engana demais. Lembra do moribundo que foi assaltado? Levaram tudo dele e deixaram ele numa estrada próximo de Samaria? Quem foi o primeiro que passou por ali? Não foi o sacerdote? E o sacerdote trabalha para Deus, né? E estava indo para o templo. Tem muita coisa importante para fazer lá, né? Servir a Deus. Tudo que faz lá dentro é para Deus. E o homem sangrando à beira da morte, ele fez o quê? Ele passou de largo, desviou daquele homem. Por quê? Porque ele tinha muita coisa para fazer no templo. Afinal de contas, primeiro Deus, né? Depois os homens. Aí veio um segundo, que fazia parte do louvor, que era o levita. Aí o levita fez o quê? Deixou o violão de lado? Não. Passou de largo também, porque eu tô atrasado, meu. Tem culto. Tem que servir a Deus. Foi embora. De repente vem uma pessoa que estava indo trabalhar também, que tinha compromissos, mas não com Deus. Tinha compromisso com a responsabilidade de cada um. E ele viu o homem e era um samaritano. E o samaritano fez o quê? Estou atrasado, preciso trabalhar. Não, parou, pegou aquele homem ensanguentado, colocou no seu cavalo, levou perto de uma estalagem, que era tipo um hotelzinho de estrada naquela época, alguma fazenda que tinha quartos e abrigava às vezes viajantes. Deixou aquele homem lá e disse assim, olha, cuida dele, que eu estou indo trabalhar. Quando eu voltar do trabalho, tudo que vocês gastaram a mais, eu vou ressarcir, eu pago para vocês. Aí Jesus perguntou para a multidão que estava ouvindo, quem foi que realmente reconheceu o seu próximo?
quem que realmente foi piedoso? Os religiosos que vão para o templo? Isso daí não voga nada, não muda nada. A única coisa que realmente importa para Deus, o maior de todos os mandamentos, é amar a Ele e ao nosso próximo como a nós mesmos. Tudo mais, a gente pode dar um jeito. Mas se nós não tivermos essas práticas do amar a Deus e ao nosso próximo, não formos piedosos, tudo o resto que nós fazemos é em vão. Não foi isso que Paulo disse? Eu posso dar o meu corpo para ser queimado, em 1 Coríntios 13, e não ter amor. É o que nós vemos aí, muitas seitas religiosas que o cara vai lá e se explode, se destrói, põe fogo no próprio corpo para matar outros. Quer dizer, ele não ama o próximo, mas ele ama o Deus dele. Ele acha que ele amando o Deus dele, então justifica o ato dele. E os outros que têm fé que transporta montes? Isso daí você só acha em igrejas, não é? Profecia, revelação, sabe todos os mistérios. Mas Paulo disse, mas não tem amor. Isso não serve para nada. Ah, mas eu sei falar, eu falo até com os anjos. Mas só existe um idioma que Deus fala. Ele criou todos os outros, mas só tem um idioma que ele gosta de ouvir de nós. O idioma do amor. É o idioma da piedade. É isso que vai contar. Ah, mas eu fui da igreja, eu fui batizado. Aquele ali não foi e foi salvo. Mas como é que pode uma coisa dessa? Veja, nós não temos como conhecer o coração das pessoas. Este homem aqui, voltando lá para Atos 10, ele era romano, centurião. Quem acreditava que um homem desse servia a Deus? Todo mundo acreditaria que um homem que serve a Deus estava lá, né? Em Israel, fazendo as coisas. Não, mas ele ficava na casa dele e ele servia a Deus e Deus o encontrou assim. E não foi isso que Jesus disse para a samaritana? Eu não sei se os irmãos sabem por que a samaritana disse assim, é aqui em Samaria ou é lá em Jerusalém? Quando Moisés recebeu a revelação de Deus, Deus disse, vocês vão atravessar o Rio Jordão e vão chegar em Gerizim. Lá vocês vão edificar um altar, lá vão consagrar o local que eu estou dando para vocês, ali em Canaã, que era o Monte Gerizim. Foi onde Josué, quando conseguiram entrar em Canaã, dominando as terras depois das batalhas, se estabeleceram. No futuro, se tornou ali a região de Samaria. Foi depois de Davi que Jerusalém foi exaltada. Até então, Jerusalém era só uma cidade qualquer. Só que foi em Jerusalém que foi construído, né, ali o templo de Salomão. No monte onde Moriá, onde Abraão levou Isaac para ser sacrificado. Então a mulher, a samaritana, ela morava e eles adoravam a Deus no Monte Gerizim. E os judeus adoravam a Deus em Jerusalém. E eles tinham uma rixa entre eles. Não, é aqui que é o lugar bom. Não, é ali que é o lugar bom. É aqui que se serve a Deus. É aqui que se serve a Deus. Não, o meu templo é maior que o seu. É mais ou menos isso. O meu é de ouro, você é de prata. E aí ela perguntou para Jesus, né, já que ela viu que era um profeta que estava ali diante dela, falou assim, qual é o lugar certo? Aonde nós devemos adorar a Deus? Aqui, em Samaria, ou lá em Jerusalém? Qual foi a resposta de Jesus? Gente, mas será que Jesus não sabe que o templo foi construído para Deus? Essa é a grande questão. Por que os judeus esmagaram Estevão na pedra? Porque ele disse que Deus não habitava em templos feitos por mãos humanas. Jesus disse, o único lugar que se pode adorar a Deus é dentro do coração, em espírito e em verdade. E Deus não fica andando de templo em templo. Deus fica procurando quem está o adorando em espírito e em verdade.
Isso é inegável. Não tem como você rasgar essa parte da Bíblia e tentar esquecer isso e falar, não, vou continuar do jeito que eu estava. Não dá. Nós olhamos para a vida de um homem como esse, como Cornélio, e nós vimos que ele realmente adorava a Deus ali no seu coração, era uma coisa íntima. Ele não tinha ligação nenhuma com os judeus, mas ele temia a Deus. E ele era um homem piedoso. E o segundo ponto diz que era temente a Deus. E com toda a sua casa fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Olha quantas qualidades. O temente a Deus aqui significa, ele era um homem que se importava com os pobres, era um homem que orava e que dentro da sua casa ele impunha aquilo. Olha, essa casa aqui pertence ao Senhor. Tá? Aqui nós servimos a Deus. Toda a sua casa. Ainda mais um centurião, que era um homem do exército, devia ser mais durão. Levantava a criançada lá na oração dos judeus, lá 4 e pouco da manhã, tinha que todo mundo pôr a boca no pó e fazer as rezas judaicas lá. Não tinha para onde escapar. Ele, os servos dele, toda a casa, quer dizer, os servos que foram lá chamar Pedro, a mulher, os filhos, todo mundo, todos os empregados, todo mundo tinha que adorar a Deus lá. Só que eles estavam naquele negócio, né? Circuncisão, purificação com sangue de animais. Ele fazia tudo o que a lei mandava. Mas ele era piedoso. Além de fazer essas coisas, as cerimônias, ele também tinha a sua ligação com o seu próximo. Ele também tinha a sua hora de oração sincera, independente da oração dos outros. Ele também era uma pessoa que não deixava de dar uma ajuda a um esmoléu que ele encontrava no caminho, muitas vezes. E o texto diz que, no versículo 3, que o anjo apareceu para ele e cerca de 3 horas da tarde, aproximadamente, era de tarde, e disse para ele no versículo 4, e o anjo lhe disse na parte B, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Eram tão sinceras, tão verdadeiras, que quando ele dava a esmola para alguém, ele chorava. Que quando ele ajudava o próximo, ele pensava, como bom seria se todos tivessem o privilégio que eu tenho de ter uma mesa farta, de ter um bom salário. Como eu gostaria de poder ajudar todo mundo, mas não tem como você ajudar todo mundo. Então você ajuda quem pode. Você se importa então pelo menos com as pessoas, com a vida delas, e faz o que você pode. E ele se identificava. Essa era a diferença de Jesus para com os falsos profetas. Ele olhava para a pessoa e ele amava a pessoa. Ele se sentia no lugar dela. Ele sentia a dor dela. Ele chorava com aqueles que choravam. E quando ele fazia milagres, ele dizia para as pessoas, não conta para ninguém. Não. Totalmente o contrário daqueles que querem glória para si. Eles querem que alguma coisa aconteça para que eles sejam engrandecidos, reconhecidos, aplaudidos e tudo mais. E eles colocam na primeira página, no primeiro canal, na primeira rádio, na primeira notícia, até na placa de suas denominações, de que ali é o lugar do milagre, do poder, vem aqui. Mas estranho, Jesus fala para eles ocultarem, não falarem para ninguém. E aqueles que dizem representantes de Jesus querem promover-se a si mesmo dessa forma. Cornélio, ele tinha uma vida exemplar, mas era uma vida espontânea, natural. Ele fazia e não saía contando para ninguém, ele vivia dia após dia, era uma coisa sincera. E isso chamou a atenção de Deus. Deus, como eu já preguei várias vezes, ele não vai perder uma terra fértil, porque ele sabe que terra fértil, quando cai a semente dele, ela produz. Não é? O que foi que ele fez então? Ele manda o anjo, como o anjo não pode pregar o evangelho. Por que o anjo não pode pregar o evangelho? Porque o anjo de Deus nunca se perdeu, ele não sabe o que é salvação. Ele não tem como falar
o quanto a salvação é algo maravilhoso. Ele só pode dizer da maravilha do plano da salvação de Deus para com os homens. Mas esses anjos aqui nunca se perderam. Eles se mantiveram desde o dia que foram criados. Estão até hoje servindo ao Senhor. O plano da salvação tem que ser pregado por aqueles que se perderam e foram encontrados. Por aqueles que têm Jesus como Salvador. Jesus não é o Salvador dos anjos. Ele é o Senhor dos anjos. Ele é nosso Salvador e Senhor também. Então não cabe a eles. E se coubesse a eles também, um dia eles faziam evangelismo no mundo inteiro, né? O anjo vai e diz assim, olha, tem um tal de Pedro que você manda procurarem ele no local tal. Falaram para ele a região onde Pedro estava, a casa. E ele mandou ali os servos e os servos chegaram lá e tinha mesmo um homem chamado Pedro. Era uma visão mesmo de Deus. Pedro teve aqui uma repreensão da parte do Senhor, porque o Senhor deu uma visão para ele e Pedro ainda era preconceituoso, infelizmente ainda não tinha mudado isso daqui. Veja como são. Esse Cornélio aqui estava na frente até de Pedro. Porque Cornélio não teve problema nenhum de receber um judeu na casa dele. Mas Pedro não estava pronto para entrar na casa de um gentil, não. Como que pode um homem se dizer cristão, apóstolo, e ainda carregar essas coisas no coração? É por isso que o Senhor fez descer aquela mesa cheia de quadrúpedes, que era tudo que o povo judeu tinha como imundo. Porcos e tudo mais, né? Com a pata fendida, coisas assim. E o Senhor disse para Pedro, mata e come. Deus está mandando. E ele fala, não, eu não como nada imundo. Ele quer saber mais do que Deus. Eu não como nada imundo. E aí o Senhor disse para ele assim, ó, você não chama de imundo aquilo que eu purifiquei. A visão, ela tinha era uma exortação a Pedro, tipo assim, Pedro, chegou a hora de você se libertar desse teu preconceito judaico, ridículo, e começar a entender que eu criei todos os homens da terra e a minha salvação é para todos. É bom você mudar. Por isso que o Senhor puxou a orelha dele. Quando os homens chegaram, bateram na porta e o Espírito Santo havia revelado para Pedro que alguns homens viriam chamá-lo, aí Pedro começou a entender que ele tinha que virar essa página de uma vez por todas na vida dele. Isso daqui mostra que nós vamos crescendo, nós vamos evoluindo, mas nós nunca podemos estacionar ao ponto de achar que já está bom. Não, eu já sou uma pessoa piedosa, eu já sou uma pessoa que faz a vontade de Deus. Nós não podemos ter esse tipo de pensamento. Isso pode ser fatal para a nossa fé. Porque enquanto nosso corpo não for transformado, nós estamos ainda na sala de aula. E quem está na sala de aula é para aprender. Em Hebreus, naquele mesmo capítulo que nós estávamos lá, diz que Jesus, mesmo sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que padeceu. Agora alguém pensa, mas Jesus também teve que aprender, e aprendeu muito enquanto foi homem. Ele não era, eu não tenho mais o que aprender, eu sei tudo, eu sou do céu. Não, a cada dia ele foi aprendendo e aprendendo e aprendendo. E quem somos nós para dizer que não? Então precisamos ouvir as exortações que Deus continua falando pela sua palavra a cada um de nós, e precisamos nos arrepender daquilo que está errado. Precisamos mudar. Se nós temos um certo pensamento e esse pensamento vai na contramão da revelação da palavra, nós precisamos de mudar e pronto. Ou então, nos libertemos de Deus. Dissemos para ele, não faço parte do teu reino, eu sou o meu próprio rei, eu faço a minha vontade, e pronto, aí fica em paz consigo mesmo, entendeu? Só se prepara para o dia do juízo. Ou então se submete a Deus completamente e diz assim, tu és meu Senhor, eu sou teu servo, porque nós não temos outra opção. Ou tem? Qual é a outra opção? Então Pedro levou umas palmadas do Senhor aqui com carinho, né? E Pedro chegou no versículo 23 aqui, e então, chamando-os para dentro, quando chegaram na casa ali de Cornélio, os recebeu em sua casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles e foram
com ele alguns irmãos de Jope, e no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Mas como esse homem era? Ele não tinha nem se convertido, já fazia culto no lar. Você vê quando uma pessoa faz coisas que agradam a Deus, é inevitável, Deus vai até ele. Que Deus se agrada desse tipo de exemplo, porque se parece com ele, tem a ver com a imagem e semelhança dele. Olha, Deus, ele fez um mundo para nós morarmos. Ele gosta de repartir as coisas dele, de que nós compartilhemos. Essa é a promessa da vida eterna. Jesus é herdeiro e nós somos co-herdeiro de tudo que Jesus conquistou. Imagina, não é pouca coisa não, você pode ter certeza disso. Não existe nenhum rei no mundo que tenha conseguido com suas batalhas, ajuntando seus despojos de todos os países, que consiga acumular aquilo que Jesus acumulou na sua vitória, na cruz e na sua ressurreição. E tudo que ele conquistou, nós vamos desfrutar. Veja, Deus quer que nós desfrutemos da sua bondade, do seu amor. Isso é uma característica de um filho de Deus, de uma filha de Deus, de um servo de Deus. Essa é a característica da igreja. A igreja precisa ser receptiva. Nossos lares precisam se tornar locais de bênção. Locais onde aqueles que vierem encontrem Deus. Mas para isso, antes das pessoas encontrarem Deus no nosso lar, nós precisamos encontrá-lo. E ele já fazia isso com a família. Ele já orava. Ele já tinha aquela atitude piedosa para com as pessoas, para com os pobres. E a primeira coisa que ele fez, depois da visão angelical, foi convidar amigos e parentes para esperarem ali, ansiosamente, esse tal homem que o anjo disse. Olha só, nós não merecemos, né, esses títulos, nós não merecemos essa grandeza, esse reconhecimento. Porque olha só, as pessoas estavam ali imaginando que Pedro ia chegar voando ali pela janela, né? Entrar pela janela com asas, meu. Porque um anjo aparece para você e fala assim, olha, vai vir um homem chamado Pedro, ele tem uma coisa para te falar. Você pensa assim, se o anjo já é um anjo de Deus e ele está falando o nome de um homem que virá aqui me falando, que homem é esse? E ele teceu uma expectativa e ele correu atrás para compartilhar daquela experiência maravilhosa que ele teve com os outros. Ora, isso é ser cristão. Nós não podemos nos fechar, eu já falei, nós não podemos nos fechar. Os templos se tornaram a terceirização da nossa fé em todos os aspectos. Porque aí nós convidamos as pessoas para irem lá, é lá que nós queremos ter comunhão, é lá que nós louvamos a Deus, é lá que nós oramos. E aí é aquele negócio que eu já contei várias vezes nas mensagens, né? O filho que chega para o pastor no final do culto e diz assim, pai, vamos morar aqui na igreja. Por quê, meu filho? Porque o senhor é tão bonzinho aqui na igreja. Entendeu? Porque lá todo mundo dá glória a Deus, todo mundo diz aleluia, todo mundo profetiza, todo mundo prega, todo mundo canta, todo mundo bate palma, todo mundo diz aleluia. Tem uns que vão até além disso, rodopiam, voam, grudam na parede, fazem coisas espetaculares. Mas em casa tem mulher apanhando de quem se diz cristão. Tem mulher sofrendo com o mau testemunho do marido. O marido sofrendo com o mau testemunho de mulher que não é submissa, que não se submete a ninguém. De mulher que às vezes, homem, que ambos envergonham e acabam colocando na vida dos filhos uma forma de vida totalmente reprovada por Deus. E aí chegam lá na igreja, todo mundo glória a Deus e aleluia. Vocês entendem por que em Mateus 7 Jesus disse que naquele dia, porque ele já viu aquele dia acontecer, ele é Deus? Um monte de gente de igreja vai dizer o que para ele assim? Mas nós profetizamos em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos enfermos. E Jesus vai dizer, mas eu não conheço vocês. E vocês lembram por que Jesus não os conhecia? Não é porque eles iam para a igreja, não é porque eles estavam no templo ou coisa do tipo, é porque eles continuavam em seus pecados. Para trás de mim, vós que praticais a iniquidade. E o que é iniquidade?
Lá dentro, a atmosfera ela traz essa probabilidade de acontecer muitas manifestações. Então lá tinha demônio que expulsava, era milagre, era palavra, era profecia, era revelação, era isso. Mas saía de lá vivendo pecado. E Jesus vai dizer, eu não conheço vocês. Porque para entrar aqui, vocês não precisavam de nada daquilo lá. Só precisavam de ser santos. Só precisavam de ter me recebido. Só precisavam de ter sido verdadeiros. É verdade ou não é? Em casa não tem como a gente ser hipócrita com os filhos. Nossos filhos nos conhecem. Porque lá todo mundo prega, todo mundo fala, todo mundo diz... Não é? Mas em casa... Aí você vai ler um texto na sua casa falando assim, olha, precisamos ser santos, fazer a vontade de Deus, precisamos ter uma vida de oração, precisamos ler a Bíblia, e os filhos só olhando para o pai falando, coitadinho, nunca vimos ele fazer isso. Ele está falando isso para quê? Aí entra no ouvido e sai no outro. Agora, a casa de Cornélio não era assim. Pedro entrou num ambiente que ele quebrou a cara. Ele entrou ali e o Espírito Santo passou na frente dele. Porque Pedro entrou com uma certa pompa de apóstolo, com um pezinho meio para trás, do tipo assim, deixa eu tampar meu nariz aqui, vocês são gentios, né? Sabe? Um nojinho. Preconceito é isso. Nojinho. Aquela áurea, né? Brilhante sobre a cabeça, ele achava que tinha, né? Ele chegou lá e ele teve uma recepção de pessoas, de servos mesmo, e eles receberam Pedro como se Pedro fosse o próprio Jesus. Olha o que diz o próximo versículo. Versículo 25. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e, prostrando-se a seus pés, o adorou. Você viu a expectativa que esse homem... E aí Pedro, pelo menos isso, né, Pedro? Mas Pedro levantou dizendo, levanta-te que eu também sou homem. Pelo menos isso ele sabia, né? E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. É aí que está o segredo. Primeiro nós trabalhamos dentro da nossa família, nos nossos corações, com pureza, com verdade. E aí nós estamos prontos a receber outros. É como um ninho. O próprio passarinho não coloca o seu ovo em qualquer lugar. A fêmea ali do casal de pássaros, quando ela sabe que está chegando, que ela concebeu, ela deve sentir um peso maior para voar. Não sei como é que uma passarinha sabe disso. Só Deus coloca essa informação ali. Aí ela já fala pro marido dela, aonde que a gente vai colocar o ovo? Os ovinhos que vão vir aí. Aí o cara tem que trabalhar dia e de noite. Os dois trabalham e vão e fazem. E aí cada um faz a sua casa do jeito que quer, né? Uma casa aberta, outra mais fechada, outra de barro, outra de palha, outro dentro de um sótão. Mas até eles têm já noção de que para receber vida tem que estar tudo preparado ali. O ninho tem que estar pronto. Nós, como cristãos, precisamos saber disso. Nosso lar não pode ser só eu, minha esposa e minhas filhas, esse é o meu lar, isso aí acabou, ponto. Ué, mas espera aí. E Cristo? E a fonte inesgotável? É só para nós 5? Não. Essa fonte é para os meus vizinhos que estão perdidos, é para os meus parentes que me visitam, que eu vou na casa deles. Nós estamos vivendo um tempo onde o Senhor está preparando a sua igreja. E a sua igreja tem que ser piedosa, imaculada, santa. E isso começa dentro do lar. É ali que Deus quer encontrar a nossa oração mais sincera, mais profunda. É ali que nós começamos a falar da palavra, que nós já treinamos a pregação do Evangelho. Não é no púlpito. Esse homem estava ali com um monte de gente ajuntada e foi algo maravilhoso, hein?
foi o dia mais feliz da vida, não só de Cornélio, como da família, porque o texto diz assim. Pedro, né? Olha só, gente, como Pedro tem coragem de falar um negócio desse. Vocês vão entender o que o Espírito Santo fez só pelo que vocês vão ler aqui, olha só. Versículo 28. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Como é que alguém tem coragem de falar isso na cara do outro? Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Viu? Ele entendeu a visão. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandastes chamar-me? E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum a esta hora, orando em minha casa a hora 9. Meu Deus do céu! Não acabou ainda as qualidades desse homem? Ele estava em jejum. Tem cristãos que nunca jejuaram. Não conseguem passar um pouquinho de fome. Por isso que não tem, às vezes, piedade de ninguém. Não sabe o que é ficar sem um almoço, ficar sem uma janta pelo menos um dia, né? Imaginar o que é uma criança lá, de repente num local onde o pai e a mãe estão desempregados, a mãe está doente, o pai está com problema, alguma coisa assim, não é verdade? E aí as crianças não sabem o que é uma bolacha há 1 ano. Não sabem o que é leite, não sabem o que é nada. Come aquele pouquinho do que tem. Mas é o cristão, não. Sou crente, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Né? Eles pensam isso, mas isso está errado. O jejum ensina muitas coisas, principalmente a nos humilharmos. Esse homem estava de jejum, meu Deus do céu. Fico pensando o crente que ele se tornou daí para frente, hein? Aí ele diz assim: orando em minha casa até a hora 9, né? E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: olha, agora é o testemunho da boca dele, olha que coisa maravilhosa. Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Está parecendo aqui, é Daniel até? Uhum. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão. E aí nós vemos aqui que ele descreve novamente, né, aquela passagem. Versículo 34. E abrindo Pedro a boca disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Ufa, Pedro se converteu agora para sempre, de uma vez por todas. Agora Pedro nunca mais seria a mesma pessoa. Porque agora ele ia obedecer Jesus, né? Porque como é que ele ia obedecer Jesus? Você tem que pregar em Jerusalém, Samaria, Judéia, né? E a todos os confins da terra. E Pedro não sabia como é que ele ia fazer isso. Não tinha álcool gel naquela época, né? Acho que ele ia pensar isso. Como é que eu vou tocar, falar, entrar na casa de imundos, de impuros? Nós damos um ponto aqui, pelo menos um desconto, vai, nem ponto, um desconto para ele, porque ele está no princípio de tudo e eles foram entendendo. Você vê ainda que no princípio os discípulos, muitos deles, não todos, eles iam ainda até as redondezas do templo para orarem, não é? Aí Jesus foi lá e derrubou logo aquilo lá. Aí eu quero ver agora, ou vocês oram, ou vocês não oram mais, porque não tinha mais templo, não tinha mais nada. Quando diz templo, que eles iam orar no templo, nunca ninguém entrou no templo. Só quem podia entrar dentro do templo eram os sacerdotes, o sumo sacerdote e os levitas. Só quem fazia parte da tribo de Levi. Então era assim, vamos dizer que aqui fosse o templo lá de Herodes, que estava construído, e do lado de fora ali, nas calçadas ao redor, era um local todo fechado, murado, onde todo mundo dizia, vamos para o templo, estava falando ficar na porta ali, na frente dele. Até mesmo Davi. Não sei se vocês já pararam para pensar. Davi falava assim, mais vale um dia nos teus atos do que outro lugar, né? Do que 1000 em outro lugar. Alegrei-me quando disseram vamos à casa do Senhor, mas ele nunca entrou lá. Porque ele não podia. Ele não era sacerdote. Ele não fazia parte da tribo de Levi. Tanto é que Jesus é da tribo de Judá. E Davi também é da tribo de Judá. Jesus é descendente de Davi. Eles não podiam entrar no templo.
Jesus também nunca entrou no templo. Quando diz que Jesus estava no templo, ele não estava lá dentro das portas do templo, ele estava na porta, nas redondezas, onde havia toda uma varanda, onde tinha comércio, tinha feira, tinha local onde vendia já os animais, tinha viajante que não podia trazer de longe, tipo Cornélio aqui, fazer um sacrifício, o cara não ia atravessar 500 quilômetros levando um boi para sacrificar. Então ele levava o dinheiro e comprava o boi lá, na porta ali do templo, onde tinha os cambistas, trocava dinheiro e vendia. Ah, imagina o que é. Por isso que Jesus chegou chibatando todo mundo um dia lá, que não aguentava mais. Aquilo ali virou uma... Vocês já sabem, né? É uma... Tipo, quando tem promoção numa loja que está vendendo as coisas mais barato, aquele monte de gente dentro conversando e passando por cima do outro. É um magazinho de final de ano. Olha... Então, os discípulos iam lá, mas tudo bem, eles evangelizavam, tinha aquele fluxo de multidão, tudo. Mas aí derrubaram o templo também. E aí agora? Não vão orar mais? E agora? Agora não tem mais templo. Sabe o que eles tiveram que fazer? Tiveram que pregar o evangelho ao redor do mundo. Porque não tinha mais o que fazer. Não tinha mais lugar para ir. Agora servir em casa. Eles tinham que se reunir nos lares. E tinham que pregar o evangelho ao redor do mundo. Veja que quando você derruba as paredes, parece que aí você entende o que Deus está querendo te dizer. Que é para você expandir, avançar e levar o evangelho a toda criatura. E não ficar parado, preso dentro de uma gaiola. E é por isso é que gera. Como aqui Pedro. Pedro demorou tanto tempo, olha, talvez uns 15, quase 20 anos para entender que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo amor de Deus, ele não conheceu Jesus, né? Mas ele diz aqui, ele entrou num ambiente abençoado de um homem que realmente temia a Deus. Ele diz no versículo 35, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Pedro chegou e disse assim: eu quero dizer para vocês aqui, queria te agradecer até, Cornélio, porque você me mostrou que eu ainda preciso de mudar ainda. Que tem muitas pessoas que são melhores do que eu. Assim como você. Você chegou e se prostrou até nos meus pés. Acho que eu que deveria ter feito isso. Pelo exemplo que você tem, porque você provou para mim que o homem não precisa de ser judeu para amar a Deus, para temer a Deus e fazer a sua vontade. E aí, Pedro começa a fazer o que ele foi fazer. Para nós concluirmos a mensagem, a palavra que ele enviou, versículo 36, aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e a magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Aleluias. Pedro começou a falar. Depois que Pedro falou de Jesus, não tinha mais o que falar. O Espírito Santo interrompeu a mensagem de Pedro, vocês notaram? Porque estava falando assim, porque nós, as testemunhas de Jesus, mas de repente o Espírito Santo vem.
e recai sobre toda a família de Cornélio, amigos e todos que estavam ali. Olha, foi uma coisa semelhante ao dia de Pentecostes. Pedro viu, as pessoas que estavam com Pedro viram que as pessoas, os gentios que estavam diante dele, estavam todos ali recebendo o poder da presença do Espírito Santo e sinais começaram a se manifestar. Pedro olhou para o lado, os outros irmãos que estavam com ele ali, que eram judeus, olharam e ficaram assim maravilhados. Vocês estão vendo? Está acontecendo de novo! De novo! Tem gente que diz que só aconteceu uma vez, né? Está acontecendo de novo! O Espírito Santo está vindo sobre eles também. Aí Pedro disse assim, então não resta mais nada. Vocês só faltam se batizar. Todos ali foram batizados. E olha só como o coração daquele homem era um coração hospitaleiro. Ele era um homem pacato, simples, humilde, piedoso. Ele disse para eles assim, mas agora vocês não vão embora não. Vocês vão ficar com a gente aqui alguns dias. Porque tem muito ainda que a gente falar, conversar, quero aprender mais. Ali, gente, Pedro saiu dali também um novo homem. Dali para frente ninguém mais seguraria Pedro. Tanto é que ele iria até Roma pregar o evangelho do outro lado do mundo. Veja, ele mudou. Mas nós só mudaremos quando estivermos envolvidos com a obra. Não se esqueça que quando a visão veio a Pedro, Pedro estava em jejum, em oração. Ele era um homem de oração. Mas faltava muita coisa para mudar ainda. Não basta sermos só pessoas de oração. Então que nós possamos olhar para esse texto de hoje aqui e extrairmos aquilo que nós precisamos para crescer. Talvez não seja, nós não temos o preconceito que Pedro tinha, mas talvez nós não temos uma vida de oração como ele tinha. Talvez nós temos uma vida de oração, não somos preconceituosos, mas nós só se importamos com a gente, com o pessoal da nossa casa. Não nos importamos com as pessoas lá de fora. Talvez nós tenhamos essas características, mas não somos pessoas de jejum, de pessoas de se consagrar. Então veja, são muitas as características. Este homem aqui tinha, pela prática, chamar as pessoas na sua casa, então, para compartilhar ali a verdade. Então, nós precisamos atentar para esses textos e abraçarmos todos eles. Não importa se um foi com Pedro, se outro foi com Cornélio, não importa. O que importa é que todas estas questões fazem parte daquilo que o Senhor espera da sua igreja. Então Cornélio, um exemplo de homem agradável a Deus. É isso que nós, como igreja de Cristo, devemos ser. Não devemos nos preocupar. Tá? Não se preocupe com prédios, com construções. Se preocupe com o seu altar. Com o altar do seu coração. De estar fazendo a vontade de Deus. O problema é comunhão? Tá aí, nós estamos aqui em comunhão. Então não tem do que se preocupar. Jesus não falou assim, onde 100 ou 200 se reunirem, ali estarei eu e a minha igreja. Falou de 2 ou 3. Se não tiver como ser com muito, pode ser com pouco também. E se não tiver como ser com ninguém, seja o templo do Espírito Santo. Até que outros vejam esta verdade de Deus em nós e também possam, de repente, se reunir com a gente para falarmos um pouco mais, como Cornélio conversou muitos dias ali com Pedro e os demais que estavam com ele. Por muitos dias falaram, riram, choraram, sentaram à mesa e glorificaram ao Deus que não faz acepção de pessoas, mas que procura em qualquer parte do mundo, como Pedro disse. Eu encerro aqui essa frase de Pedro, versículo 34 e 35. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Amém, amados? Que essa palavra possa estar guardada nos nossos corações. Peço que alguém aqui faça uma oração de encerramento. Amém? Fique à vontade quem quiser fazer essa oração. Deus, obrigado, Senhor. Essa palavra maravilhosa que o Senhor nos concedeu, cada um de nós nesta noite está ouvindo e aprendendo mais da Tua palavra.
que essa palavra é mais do que verdade. Nós tenhamos no nosso coração uma sinceridade de amor e de carinho para com todos. Nós te agradecemos por tudo, Senhor. Sim, Jesus. Porque eu sei, meu Deus, que o Senhor tem algo maravilhoso para cada um de nós, para todos aqueles que te buscam de todo o coração. Aleluia. Nós não somos diferentes de Cornélio nem de Pedro. O Senhor tem algo tremendo para cada um. Verdade. Que te busca e faz aquilo que é correto. Aleluia. Aos teus olhos, Senhor. Sim, Senhor Deus. Nós te pedimos nesta noite, meu Deus, que o Senhor venha nos dar sabedoria e entendimento para tudo aquilo que foi dito nesta noite. Sim, Senhor. Que esteja colocado em nossos corações, para que a partir de agora viemos colocar em prática tudo aquilo que foi dito, meu Pai. Aleluia. Para que o Senhor venha abençoar a cada um de nós, para que nós possamos ser pessoas temente aos teus olhos, sim, sim. Pessoas agradáveis a ti, todos os dias das nossas vidas. Que os nossos lares venham se tornar um culto diante da tua presença, sim, meu Pai. Sim, meu Deus. Que o Senhor possa abençoar grandemente a cada um aqui presente. Sim, abençoar, meu Pai, grandemente o pastor que veio de tão longe para nos trazer essa mensagem maravilhosa, tão importante. Uma mensagem para edificar os nossos corações, edificar a cada dia, porque nós necessitamos todos os dias da tua santa palavra. Nós venhamos, meu Deus, ser pessoas, homens e mulheres de oração, homens e mulheres temente buscando e lendo a tua palavra e buscando a tua palavra. Porque luz para nossos pés, lâmpada para nossos pés e luz para os teus caminhos, nossos caminhos é a tua palavra. Sim, e nós necessitamos a cada dia de meditar e acreditar em tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Sim, Senhor. Isso é maravilhoso. E não há nada mais importante do que reunirmos um grupo de pequenas pessoas, sim, Senhor, para conversarmos e ter um diálogo, cada um com o outro. Sim, isso é que o Senhor quer para cada um de nós. É verdade. Nós venhamos, meu Deus, fazer parte a cada dia de cada um daquele que é o nosso próximo. Sim, de cada um dos nossos irmãos. Nós venhamos amar e buscarmos a cada dia o amor e a perfeição, sim, Senhor, diante de ti, Senhor. Aleluia. E nós te agradecemos nesta noite. O Senhor abençoa a cada um aqui presente. Sim. Abençoa o pastor e a sua família. Sim, o Senhor leva novamente para os seus lares, sim, com segurança. Aleluia. Diante das tuas mãos, meu Pai. Aleluia. Nós te pedimos e te agradecemos nesta noite, em nome de Jesus. Obrigado, meu Pai. Amém, Senhor. Glória a Deus.